No último capítulo que a gente comentou aqui no canal sobre Jinx, a gente viu finalmente onde que o Dan foi parar. E agora a gente tá prestes a ver um pouquinho sobre o primeiro contato dele com a sua antiga vida, a vida dele que era próxima ao Jae-kyun. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar sobre o capítulo 57 de Jinx, né, que como eu falei... o cerco começa a fechar um pouco pro Dan, as coisas parecem começar a querer tomar um rumo, mas eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo. Então pra gente poder ir pro vídeo, deixa eu te lembrar que o like é muito importante porque ajuda bastante no engajamento do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, fica à vontade para me seguir nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra você dizer o que você achou do capítulo, o que concorda, o que discorda de mim. E agora vamos finalmente saber o que acontece no capítulo 57. Olha, a maneira como esse capítulo começa, ela me levou a me envolver com muitos sentimentos em um curto período, assim. Foi um momento bastante sensível que eu acho que, sei lá, a história me envolveu, assim, dos melhores e mais gentis sentimentos aos mais estranhos e talvez aos mais tristes. O que a gente começa vendo são lembranças, que na verdade são um pesadelo do Kindan, onde ele acaba vendo o seu passado, quando ele era só uma criança ali na escola, sei lá, e no ensino fundamental, e ele sofria um bullying pesadíssimo de outras crianças pelo fato de ele não ter pai e mãe. Gente, é muito triste porque as crianças falam tipo atrocidades pra ele, tipo, só pelo fato dele não ter pai e mãe. Não é como se ele não tivesse ninguém, porque como a gente sabe, ele tinha a avó dele. A gente vê aquele pequeno Dan em prantos, desesperado, depois de ser tratado daquela forma, sendo acolhido pela avó dele, que acolhe ele cheio de palavras gentis e cheia de uma atitude muito gentil com ele, que volta a fazer ele se sentir amado e seguro finalmente. E tudo isso, todo aquele momento em que os dois vivem juntos, com ela fazendo a promessa de que vai sempre estar ali com ele. Então volta a ser um pesadelo quando a avó dele, que estava ali até o momento, simplesmente some depois daquela promessa. E aquele Dan pequeno, jovem, em prantos, procura desesperado pela avó dele num vazio interminável, numa escuridão avassaladora que tomou conta de tudo, e ele não encontra ela, ele chama por ela desesperadamente. Afinal de contas, ela tinha prometido que ela ia estar ali com ele para sempre. Ele cresce e ainda desesperado ele procura por ela naquele vazio gigantesco, e ele é tomado pelo medo devastador de ficar sozinho. Então ele finalmente acorda, com lágrimas escorrendo pelo rosto dele, mas aquele momento de angústia dele depois daquele terrível pesadelo, né? Logo que ele acorda, esse momento de angústia ele é rapidamente interrompido por um senhor vindo chamar ele para tomar café da manhã. Aparentemente ele tem vivido com esse senhor em uma pequena casa onde ele faz algumas tarefas para ajudar e também paga um aluguel que, assim, pelo diálogo e pelo que deu a entender, eu acredito que seja um aluguel que sai barato com as ajudas que ele faz, e deve ser uma forma que ele encontrou de economizar bastante dinheiro para poder mandar um pouco pro Jae-kyun. Inclusive uma cachorrinha fofíssima vive com eles naquela casa e ela está grávida. O homem, inclusive, oferece gentilmente que o Dan fique com um dos filhotes quando ele voltar para Seul. Só que o Dan, ele não acha que é uma boa ideia. Ele de maneira educada recusa a oferta, né? Por mais que ele adoraria ter um filhotinho com ele, mas ele acredita que não vai ter condições, né? Tanto psicológicas quanto financeiras, e muito menos um lugar adequado para criar um filhotinho. Então eles terminam a refeição deles com o homem dando um corridão, repreendendo o Dan,
dizendo que ele precisa se alimentar direito e que sabe que ele andou bebendo bastante na noite anterior. Então a gente volta ao hospital e vê o Dan trabalhando com uma expressão completamente exausto no rosto. Inclusive a gente vai ver ele aí cochilando pelos cantos e a avó dele obviamente percebe que ele tá muito cansado. E ela, preocupada com o bem-estar do Dan e percebendo que ele é sempre muito evasivo quando ela se mostra preocupada com ele, ela sugere que ele deveria voltar para Seul. Como ela mesmo fala, aquele lugar, aquela cidade não tem nada para ele lá. E não é como se ele fosse ficar por lá depois que ela partisse. Ele não tem nada lá, não é a cidade natal dele, é a da avó dele. Ele não tem laços, ele não tem vínculos, não tem nada além da própria avó que realmente prenda ele ali. No fundo a gente sabe que também tem o fato de que essa é uma boa maneira dele conseguir se manter longe de tudo que aconteceu enquanto ele vivia com Jae-kyun. A questão é que, como ela pensa, ele deveria voltar para o lugar onde ele conhece pessoas, onde ele criou alguns vínculos, onde ele tem laços, viver a própria vida dele. Ela fala que sabe muito bem que essa mudança dele foi apenas porque ela queria poder ver o mar, né? Então eles voltaram para a cidade natal dela, mas que ela tá muito preocupada com ele. E claro, o Dan ele volta a ser completamente evasivo, né, desconversar, e a única resposta que ele dá é que ele sabe o que é melhor pra ele e que no momento o melhor pra ele é estar perto dela. O Dan volta a trabalhar um pouco perdido nos pensamentos de como era a vida dele em Seul, e ele acaba se distraindo com a televisão quando ele escuta no noticiário uma reportagem sobre o Jae-kyun, né, sobre ele estar fora das lutas no momento, e a notícia ainda fala que não há uma previsão para o retorno dele às lutas. Ele escuta então um senhorzinho ali esbravejando puto dos cornos enquanto assiste a reportagem, dizendo que o Jae-kyun merece tudo aquilo, né, pela atitude lixo, pela atitude podre que ele teve logo depois da luta, né? Enquanto ele também escuta uma outra mulher que assiste a reportagem lamentar por tudo que aconteceu com ele na última luta. Afinal de contas, ele ainda é tão jovem, né? São dois polos, assim, são duas perspectivas muito justas. Afinal de contas, é muito triste o que aconteceu na luta com ele, o pé dele machucado, não conseguir lutar direito e tudo mais. E ao mesmo tempo, aquela atitude escrota dele de revidar as provocações do Jun-min enquanto eles estavam os dois internados. Essas lembranças fazem com que um sentimento de culpa domine o Dan de repente. Ele sente que durante todo esse tempo ele foi muito negligente com a avó dele, né? Que o câncer dela tá num estágio mais avançado porque ele não prestou atenção e que ele deveria ter levado ela para ver um médico especializado muito antes. E claro, aquele spray que ele usou no Jae-kyun um pouco antes da luta, né? Afinal de contas, talvez ele devesse ter percebido, talvez ele devesse ter testado mais uma vez antes. Então, o Dan ele não consegue se perdoar por nada disso, tanto por ter causado problemas ao Jae-kyun, tanto por sentir que vem sendo negligente com a pessoa que ele mais ama. Assim como o Jae-kyun tem feito, ele costuma beber desesperadamente, buscando aí na bebida, né, um momento onde ele consiga se livrar daqueles sentimentos ruins que dominam a cabeça dele o dia inteiro. Ele busca na bebida desesperadamente se sentir despreocupado por algum momento. E aí, nessas horas, ele para e olha pra trás, tanto em relação à sua avó quanto a Jae-kyun, sobre as escolhas que ele fez nos últimos tempos, e ele sente que ele só tem arrependimento. Esses últimos quadros do Dan bebendo, né, e se afogando em culpa, se lamentando, são um dos momentos mais melancólicos e tristes que já teve em Jinx. E eu genuinamente senti a dor dele nesse momento. Quando eu vi esses quadros e li essa passagem, eu senti como se não houvesse mais esperança pro Dan, ou a perspectiva de viver algum momento feliz novamente.
No dia seguinte a gente vê as moças do hospital comentando sobre a gravação de um grande filme que parece estar acontecendo na região, e a gente vê o Dan mais uma vez completamente exausto. A questão é que o Dan, ele nem devia estar ali. Ele fez plantão no dia anterior, então hoje ele deveria estar em casa de folga. Só que ele foi pra lá pra poder passar mais tempo com a avó dele. E aí ele toma um corridão de uma das colegas dele, que dá assim, uma comida de rabo nele, quando percebe que ele tá muito exausto e diz que ele devia ir pra casa, e ela manda ele embora, que é pra ele ir pra casa e descansar o resto do dia. E assim, ele não tem muita escolha se não obedecer. Eu acho muito fofo a maneira carinhosa e cuidadosa com a qual as colegas de trabalho dele costumam olhar para ele, porque todas enxergam a maneira como ele tem se esforçado muito para poder cuidar bem da avó dele, só que elas também enxergam o quanto aquilo tá destruindo ele, que ele precisava cuidar dele um pouco também. A gente vê então o Dan em casa, finalmente descansando sobre a sombra de um dia que parece muito gostoso, e o homem que vive lá com ele chama ele então para mostrar os filhotinhos que nasceram da cachorrinha. O Dan fica ali olhando os filhotinhos todo admirado, e o homem sai para trabalhar na roça e orienta o Dan a alimentar ela, né? Afinal de contas parece que essa cachorra vive pela rua, não sabe nem se ela se alimenta direito, por mais que ela tenha um lugar confortável para ficar. E o Dan fica lá todo bobo olhando os filhotinhos. Inclusive, passar um tempo ali com aqueles filhotinhos e com a cachorrinha ajuda o Dan a esvaziar um pouco a cabeça, né, e tirar um pouco de todas essas preocupações que ele vem sentindo. Enquanto ele tá ali distraído, né, se divertindo um pouco com os filhotinhos, uma voz que tá passando próxima à casa chama a atenção daquela cachorrinha que sai correndo em direção ao portão. A questão é que aquela voz também gera um alerta no Dan, chama a atenção dele, porque é uma voz bastante familiar. As pessoas que estão se aproximando são ninguém mais, ninguém menos do que o Yong-gu, né, o nosso queridinho Batata, e o Hee-san, que claro, assim como o Dan, eles ficam muito chocados com aquele encontro tão inesperado naquele lugar. E sem a gente saber o que esse encontro realmente vai trazer, o capítulo acaba por aqui. Finalmente a autora entregou pra gente, né, o link que ela deve usar para que o Dan volte a se conectar com a sua vida em Seul, que dê aí uma margem, uma oportunidade pro Jae-kyun encontrar ele, e ao que parece a nossa trama principal, central, tá voltando a se construir daquela maneira mais, naquela dinâmica mais clara entre o Jae-kyun e o Kim-dan que a gente assistiu ao longo da primeira temporada. Assistiu não, né, Leo? Esse foi um capítulo que de certa forma me deixou meio sobrecarregado, pra ser honesto, porque a gente viveu muitos desses momentos de desespero do Dan, e a gente... e ficou muito claro que ele parece estar chegando no limite dele. Ver o passado dele, né, vinculado a todos esses sentimentos de culpa que ele tem, e claro, aquele medo desesperador dele de ficar sozinho. Tudo isso junto deixou esse episódio muito denso, assim, é um episódio muito sensível, e eu acho que ele foi um dos episódios que foram mais pesados, um dos capítulos mais pesados de ler pra mim. Esse foi o capítulo 57, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu volto em breve com mais vídeos e também com o capítulo 58. Um grande beijo, tchau, tchau!